Bom, galera, bom dia. Bom, agora a gente falou dos verbos no infinitivo, que seguem, que devem ser seguidos por infinitivo. A gente falou daqueles verbos que devem ser seguidos no gerúndio, falou dos casos em que a gente deve usar o infinitivo depois e os casos em que a gente deve usar o gerúndio depois. Só que lembra que eu te falei que a gente tem alguns verbos que podem ser seguidos tanto de gerúndio quanto de infinitivo? Pois é, esses verbos, eles não têm uma regra. Por exemplo, depois de preposição a gente usa o quê? Depois de preposição a gente usa gerúndio, não esquece, tá? Aí, por exemplo, depois de expressões numéricas a gente usa o quê? A gente usa infinitivo, beleza? Esses verbos que a gente vai ver agora não tem regra para eles simplesmente devem ser gravados. Outra coisa, esses verbos, eles admitem ou o infinitivo ou o gerúndio depois dele. Só que alguns não mudam sua forma. Por exemplo, eu posso usar tanto o to quanto o gerúndio e o sentido continuará o mesmo. Entretanto, alguns outros verbos mudam o seu sentido, alguns sutilmente, outros têm uma variação bem mais discrepante. Bora ver agora aqui o negócio? Bora começar. Bom, aqui o que a gente vai ver? Verbos em que podem ser usados gerúndio e infinitivo, beleza? Bom, quais são esses verbos? A gente tem muitos verbos que podem ser usados no gerúndio infinitivo. Primeiro, bora ver os que não mudam sentido. Olha, eu não vou colocar todos. Lembra lá que eu falei? Não ia existir papel para colocar. Então, mas bora colocar alguns aqui. Por exemplo, a gente tem o verbo begin. A gente tem intend. A gente tem continue. O que mais que a gente tem? A gente tem like. Beleza? Todos esses verbos que eu coloquei aqui, mais alguns outros que estão na apostila de vocês, mais alguns outros que vocês podem pegar na internet, admitem tanto o gerúndio infinitivo depois dele, mas não mudam o seu sentido. Bora ver um exemplo? Por exemplo, bora ver o exemplo do begin aqui. Olha aqui, olha. Exemplo. I began. I began to teach. I began to teach when I was 15 years old. Olha aqui. Mas eu também posso dizer assim, olha. Exemplo. Eu posso dizer I began teaching. I began teaching. I began teaching. Aí o resto continua o mesmo, né? Olha, I began teaching when I was 15 years old. Entendeu? Por exemplo, aqui não faz diferença, olha. Eu comecei a ensinar, a dar aulas, quando eu tinha 15 anos de idade. E o de baixo? Eu comecei a ensinar, a dar aulas, quando eu tinha 15 anos de idade. Alguma diferença? Nenhuma diferença, beleza? Bora ver outro exemplo? Bora ver outro exemplo aqui? Por exemplo, eu posso dizer assim, olha. I like to swim. Um exemplo bem básico, olha. I like to swim. Alguma diferença? Alguma dificuldade? Eu gosto de nadar. Ou eu posso simplesmente dizer assim, olha. I like o quê? Swimming. Olha. Dificuldade? Nenhuma, né? Muito fácil. Tá. Como eu falei, esses verbos, os que estão na apostila de vocês, mais alguns outros que vocês podem pegar na internet e devem, quanto mais verbos vocês tiverem na cabeça, melhor. Esses verbos, eles admitem gerúndio infinitivo depois dele, sem mudar o seu sentido, beleza? Tá. Só que a gente tem outros verbos que admitem gerúndio infinitivo depois deles. Só que mudam o seu sentido. Se tu usar infinitivo, tem um sentido, e se tu usar o gerúndio, tem outro sentido. Beleza? Bora ver quais são? Como eu falei, eu não coloquei todos, eu coloquei os principais. Quais principais? Os que eu acho mais importantes, que eu vi que caiu em prova, caiu
A maioria na prova da EFON, caiu alguns na prova da AFA, se não me engano no ITA, que tem uma questão. Esses são os principais, mas vai além, ok? Tipo, go further. Lembra lá da propaganda da Ford, lá, go further, vai além? Pois é, então bora lá. Quais são esses verbos? O primeiro, bora ver o primeiro aqui. Bora tentar lembrar da ordem da postura de vocês. Eu acho que o primeiro, eu não sei, mas não tem problema. Eu acho que o primeiro é remember. Não, não é. Mas bora colocar o remember. Não tem problema nenhum. Remember. Remember. Bom, o remember, ele tem dois sentidos. O primeiro sentido, qual é? Quando a gente usa remember como infinitivo, ele significa, olha, remember é lembrar, beleza? Quando a gente usa o sentido de remember no infinitivo, com o verbo seguido no infinitivo, ele significa o oposto de esquecer. Basicamente, Rodrigo, tu tá viajando, mas tipo, lembrar é o oposto de esquecer. Tá, mas não te agoneia. Olha pra cá, não te agoneia, olha aqui, olha. Te acalma. A gente vai ter dois sentidos. Lembra que eu falei que tem diferenças discrepantes e diferenças sutis? O primeiro é o oposto de esquecer, ou seja, ações no presente e no futuro, sentido de esquecer. Quando eu uso gerúndio depois dele, é no sentido de recordar, ou seja, ações que já ficaram para trás. Beleza, bora lembrar aqui, olha, por exemplo. I never remember. I never remember. Olha, I never remember o quê? To pay the bills. Olha, I never remember to pay the bills. O que significa? Eu nunca lembro de pagar as contas. Olha aqui, olha. Não é o sentido que normalmente a gente usa, normalmente a gente fala isso no português, eu nunca lembro de pagar as contas. Olha aqui. To pay to pay está no infinitivo, certo? Se ele está no infinitivo, esse remember aqui, ele tem o sentido oposto de esquecer. Lembra, ações no presente e no futuro. Agora, bora colocar assim, por exemplo. I remember running. I remember running every day. Every day. I remember running every day when I was younger. Olha, I remember running every day when I was younger. Olha, o remember, ele está sendo seguido de infinitivo ou de gerúndio? De infinitivo, certo? Se ele está sendo seguido de infinitivo, de gerúndio, esse remember já não tem o mesmo significado que o de cima. Esse remember já tem o sentido de recordar. Esse recordar, ele já tem um sentido muito mais especial. Ou seja, não é simplesmente o contrário de esquecer. Esse remember é recordar com um sentido mais um pouco emocional, com um sentido um pouco mais próprio, com um sentido um pouco mais particular. É algo que tu nunca vai esquecer. Diferente daqui, olha, eu nunca lembro de pagar as contas. Aqui, tu nunca vai esquecer. Eu recordo que quando eu era criança, quando eu era mais jovem, eu corria todo dia. Hoje eu já não posso, porque eu tenho problema, ou então eu tenho que trabalhar. Deu para entender essa diferença? Uma diferença um pouco mais sutil. Beleza? Bora ver o segundo. Qual é o segundo? Segundo, a gente tem forget. Olha aqui. Forget. O forget, ele é muito parecido com o remember. O forget, ele é muito parecido com o remember. Remember, no infinitivo, sentido oposto de esquecer, ações no presente e futuro. Forget, no infinitivo, é quase que o sentido oposto de lembrar, ações no presente e futuro. Bora ver um exemplo aqui. I always forget. I always forget. O quê? I always forget to tell that I love her. That I
love her. Olha aqui, olha. Eu sempre esqueço de falar, de dizer para ela que eu a amo. Eu sempre esqueço de dizer que eu a amo. Olha aqui, olha. É uma ação no infinitivo. O tell, ele não está no infinitivo? Tá. Então aqui é mais um sentido de, o contrário de lembrar. É uma ação que pode ser, usada no presente. Deu para entender? Bora ver outro exemplo lá. Por exemplo. I will never forget. I will never forget singing. I will never forget singing to you when I will never forget you. I will never forget singing to you sleep. Singing to you sleep. Olha aqui, olha. Eu nunca vou me esquecer de cantar para você dormir. Depois do forget, o verbo está no gerúndio, está no gerúndio ou está no infinitivo? Está no gerúndio, né? Se está no sentido, se está no gerúndio, ele já assume um significado muito mais específico, muito mais particular, no sentido de nunca esquecer, sempre recordar. Olha, eu nunca vou me esquecer de cantar para você quando eu era criança, ou seja, é algo que tu vai sempre recordar. Deu para entender? Olha, quando a gente usa o forget nesse sentido com gerúndio, normalmente ele vem na negativa. Não significa que tu não possa colocar na afirmativa. Mas normalmente ele vem na afirmativa. Só uma questão gramatical. Normalmente vem na negativa, só uma questão gramatical, tá? C, qual é o outro? Deixa eu ver, a gente tem remember, a gente tem forget. Bora ver o try. Try. O try, ele tem dois sentidos. Quando a gente usa ele no infinitivo, significa tentar fazer algo. Ou seja, persistir, continuar tentando, ter a capacidade de continuar tentando. Ou seja, eu tento estudar todo dia, mas eu não consigo. Eu tento correr mais rápido todo dia, entendeu? É algo de persistir, persistência. Quando tu usa no gerúndio, significa mudar os hábitos, tentar mudar hábitos, tentar mudar de ideia, tentar fazer algo novo. Bora colocar aqui, por exemplo. I tried to. I tried to call you. I tried to call you all day long. Melhor assim. I've tried to call you all day long. Olha aqui, olha. I have tried to call you all day long. Eu tentei ligar para você o dia todo. Eu tenho tentado ligar para você o dia todo. Olha, ele expressa o quê? Ele expressa tentativa, persistência, tentar até conseguir. Olha aqui, olha. O to call, ele está no infinitivo, então tem esse sentido de persistência, beleza? Bora ver outro exemplo. Quando a gente usa o try seguido de verbo no gerúndio, já significa tentar mudar hábitos, tentar algo novo. Então grava assim, tentar mudar hábitos, tentar algo novo, tentar um novo horizonte, beleza? Olha aqui, olha. I am trying playing soccer. I am trying play soccer, but I still prefer basketball. Olha aqui, olha. I am trying play soccer, but I still prefer basketball.
Olha, depois do verbo try, ele está seguido de infinitivo ou ele está seguido de gerúndio? Ele está seguido de gerúndio. Então, significa tentar mudar hábitos, tentar fazer algo, tentar alcançar um novo horizonte. Não é mais a ideia de persistência. Beleza? Olha aqui, olha. Playing, olha, I am trying. Outra coisa. Tem gente que acha que esses verbos, na verdade, qualquer verbo que vem primeiro, ele tem que estar no infinitivo. Não, pô, lembra lá que eu falei, olha, o verbo, ele pode estar em qualquer forma. Só que depois dele, a gente que vai decidir se vem no gerúndio ou no infinitivo. Por exemplo, olha, aqui está no presente, aqui está presente. Olha, o begin já está no passado aqui. Aqui, like, está no presente. Deixa eu ver. Olha, tried, aqui eu coloquei o tried no particípio passado. I have tried, beleza? Aqui, olha, eu já coloquei o trying no gerúndio. Beleza? Olha, por quê? Porque eu estou usando o presente contínuo. I am trying, playing. Deu para entender? Tá, a gente já viu o remember, a gente já viu o forget, a gente já viu o try, falta mais dois que eu coloquei na apostila de vocês. Para mim são os principais. Quais são esses aí? Bora ver aqui. Eu coloquei lá, eu coloquei o stop e eu coloquei o regret. Para mim, o regret e o stop são os que mais mudam o sentido. Por exemplo, do remember para forget é uma diferença meio sutil, né? Entre a ideia de o sentido oposto de lembrar, o sentido oposto de esquecer, no sentido de recordar, no sentido um pouco mais emocional. É um pouquinho mais sutil. Aqui a gente já percebe um pouco mais a diferença. Mas o stop e o regret, a gente vai perceber que tem muita diferença. Deixa eu só conseguir ajeitar esse negócio. Não tô conseguindo. Aqui, olha. Bora ver aqui, olha. Dá uma lida logo aí para ir adiantando. A gente tem depois dele. O que a gente tem? O regret e depois o stop. Bora ver aqui. Regret. A, B, C, D. Regret. O regret significa, no seu sentido, se arrepender, ou pode ser lamentar. Bora lá. Quando a gente usa o regret com o infinitivo, a gente quer dizer que a gente lamenta fazer algo. Deu para entender? Quando a gente usa, depois do regret, um verbo no gerúndio, a gente quer dizer que a gente se arrependeu. Olha, tem muita diferença. Tem muita diferença. Bora ver aqui, olha. I regret to tell you. I regret to tell you that you are fired. Olha aqui. I regret to tell you that you are fired. Lembra lá, fired não é queimado. Aqui nesse sentido, ele é demitido, beleza? Olha, eu lamento lhe dizer que você está demitido. Eu lamento, eu sinto muito. Por exemplo, tem uma expressão que a gente usa em inglês, muito parecido com isso aí. É essa expressão aqui, olha. Aí quando a gente faz curso de inglês, a gente aprende muito ela. É assim. I'm sorry to hear that. Por exemplo, alguém chega para ti e fala uma notícia muito ruim sobre a pessoa. O fulano está doente. Ele tá passando por uma dificuldade econômica, entendeu? Alguma coisa que tu não gostaria de ouvir. Ou então que tu quer, enfim, tu mentiu para a pessoa e tu fala assim, I'm sorry to hear that. Eu sinto muito por ouvir isso, entendeu? Por exemplo, tu chega assim, hey you know that Carlo is sick. Oh, you? Coloca aqui, olha. Hey, you know Carlos is sick. You know Carlos is sick, don't you? Olha. Ei, você sabe que o Carlos está doente, você não sabe? Aí tu responde, no, I don't. No, I don't. Aí tu fala, I'm sorry to hear that. Beleza? Isso é só pra gente fugir um pouco dessa questão gramatical, às vezes ficar
enjoado. Então, olha, uma frase para tu usar no teu dia a dia. I'm sorry to hear that. Hey, you know Carlos is sick, don't you? No, I don't. I'm sorry to hear that. Beleza? I'm sorry to hear that. Eu sinto muito de ouvir isso. É quase o mesmo sentido lá do regret, por exemplo. Eu lamento em dizer que você está demitido. É no sentido de lamentar, de não querer dizer algo. Entendeu? Eu lamento dizer. Eu sinto muito em dizer isso. Aqui é em dizer, lá é em ouvir. I'm sorry to hear that. Beleza? Tá. Bora voltar para cá que é mais importante. I regret to tell you that you are fired. Eu lamento em dizer que você está demitido. E se eu usar o gerúndio depois do regret, por exemplo. I regret telling you. Olha aqui, olha, eu usei o mesmo verbo, olha aqui, olha. I regret to tell you, I regret telling you. Já mudou. I regret telling you that about Janie. That about Janie. You are a gossip. Olha aqui, olha. Eu me arrependo de ter dito para você sobre a Jane, você é um fofoqueiro. Deu para entender esse sentido? Olha aqui, olha. Aqui, quando tem o infinitivo depois do regret, é o sentido de lamentar, não querer dizer, sentir muito em dizer. Aqui, se arrepender. Eu me arrependo de ter contado para você aquilo sobre a Jane. Você é um fofoqueiro. Eu me arrependo de ter contado. Ou então pode dizer assim, I regret doing that. I regret doing that. Eu me arrependo de ter feito aquilo. Deu para entender? Ok, sem problemas. Regret, telling you. Bora pro outro aqui. O último lá. O último é o to stop. Esse aqui tem um sentido muito grande, né, de semântica, quando tu usa um ou outro. Igual o regret lá. O stop, ele tem o sentido de parar para fazer algo e parar de fazer algo. Olha aí, é completamente diferente. Por exemplo, um exemplo que tu vai ver em qualquer lugar, em qualquer livro, é esse aqui, olha. I é o exemplo mais comum que todo livro tem, porque é muito fácil. Olha aqui, olha. Letra E. É o stop. Exemplo. She was walking. She was walking on the street. She was walking on the street and stopped to smoke. She was walking on the street and stopped to smoke. Olha, ela estava andando na rua, e parou para fumar. Ou seja, ela estava andando na rua lá. Ah, eu vou fumar. Aí ela pegou lá o negócio, ligou lá e fumou. Deu para entender? Olha, ela parou para fumar. Ela estava fazendo alguma coisa e ela parou a atividade anterior para fumar. Parar para fazer algo. Deu para entender? Aqui. Olha. Coloca aqui, por exemplo. John stopped smoking. John stopped smoking because. Coloca de preto que tá falhando o azul, né? Pegar outro azul depois lá. John stopped smoking because his doctor said he was sick. Olha aqui, olha. Diferente, olha. John stopped smoking because his doctor said he's sick.
O John parou de fumar porque o médico dele disse que ele está doente. Deu para entender? Aqui, olha, ela parou para fazer alguma coisa. Ela não parou de praticar a ação, ela parou para começar a realizar outra ação. Ela estava andando na rua e parou para fumar. Aqui, John stopped smoking. O John parou de fumar. Ele parou de fumar. Ele não vai fumar mais. Quer dizer, ele pode até fumar no futuro, mas até o momento ele parou de fumar. Deu para entender? Por que ele parou de fumar? Porque o médico dele disse que ele está doente, ou seja, a ação foi interrompida. O ato de praticar tal ação foi interrompida. Lembra lá, o ato, ou seja, praticar aquela ação foi interrompida. Aqui, ele parou para fazer a ação. Deu para entender? É bem óbvio, entendeu? Tá, bora lá. Então, tu tem o regret, tu tem o stop, tu tem o forget, tu tem o try e tu tem o remember, beleza? Esses são os